funções desempenhadas pelas algas em lagoas, rios e mares são tão importantes como as que as plantas executam na superfície terrestre. Por meio da fotossíntese, elas produzem alimento e oxigênio para os seres aquáticos. Mas afinal, as algas são plantas ou não? Há muitas algas que apresentam características de vegetais, como, por exemplo, a presença de clorofila, que possibilita a fotossíntese. Porém, o fato de não apresentarem a estrutura típica das plantas, raiz, caule e folhas, mas sim a estrutura formada por talos, gera discussões quanto à sua classificação. Em 2004, o biólogo Thomas Cavalieri Smith propôs a ampliação das categorias classificatórias dos seres vivos, mediante a incorporação de um novo reino, o reino cromista, representado pelas algas pluricelulares, as clorófitas, as feófitas e as rodófitas. Em alguns livros, as grandes algas pluricelulares são consideradas integrantes do reino Plantae ou Metáfita, e as algas unicelulares do reino Protista, junto com os protozoários. As algas pluricelulares também são chamadas de talófitas. Por não apresentarem caules e folhas como as plantas, o seu corpo é chamado de talo, e muitas delas se fixam às rochas e ao substrato através de rizoides. A reprodução das algas pode acontecer de forma sexuada ou assexuada. Na forma sexuada, na maioria dos casos, ocorre a formação de gametas, espermatozoides e óvulos, que precisam se encontrar para formar o zigoto, ou seja, precisa haver a fecundação. Esse zigoto, por sua vez, vai formar um novo indivíduo. E também pode ainda acontecer a reprodução por conjugação, na qual há troca de material genético entre as células. Já na forma assexuada, as algas unicelulares reproduzem-se por simples divisão, também chamada de cisparidade ou divisão binária, e nas algas filamentosas ocorre a fragmentação de seu talo, quando um pedaço dele se desprende e forma um novo indivíduo. As algas são classificadas de acordo com os pigmentos que lhe dão cor em clorófitas, feófitas e rodófitas. As clorófitas, ou algas verdes, são encontradas em água doce e salgada, em troncos de árvores e também associadas com protozoários, hidras e fungos. Muitas delas são grandes, como é o caso, por exemplo, da alface do mar. As feófitas, ou algas pardas, são exclusivamente marinhas. Certas espécies podem atingir 100 metros de comprimento. Retiram-se delas certas substâncias usadas na fabricação de cremes, doces e sorvetes. As rodófitas, ou algas vermelhas, são predominantemente marinhas e têm um pigmento vermelho que mascara a cor verde da clorofila. Elas são encontradas em profundidades maiores do que aquelas em que vivem outros grupos de algas e geralmente crescem presas às rochas ou a outras algas. Além da sua importância ecológica, pois as algas realizam a fotossíntese assim como as plantas, elas também possuem uma importância econômica. Populações de várias partes do mundo, principalmente do Oriente, alimentam-se de algas. Tendo em vista a sua rápida reprodução, as algas são amplamente utilizadas em pesquisas biológicas. Elas também podem ser usadas como fertilizantes, componentes de ração animal e matéria-prima na indústria farmacêutica. Algumas substâncias extraídas das algas vermelhas e pardas são aproveitadas na produção industrial. A algina, o agar e a carragenina, por exemplo, são usados como estabilizadores de produtos como sorvetes, pudins, gelatinas, doces, cremes dentais, cosméticos e outros. O agar também é utilizado na fabricação de cápsulas para vitaminas e outros medicamentos, como base para cosméticos e também no preparo do meio para o cultivo de bactérias e outros micro-organismos em laboratório.
Então, nessa videoaula, você aprendeu que as algas são seres que frequentemente são confundidos com plantas, pois são fotossintetizantes e eucariontes. Entretanto, não possuem a mesma estrutura. São organismos de extrema importância para o ecossistema aquático. Continue acompanhando as próximas aulas. Nós iremos falar sobre os demais reinos dos seres vivos. Até a próxima!